Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você em nosso canal para nos acompanhar hoje num debate muito interessante sobre a concentração de mercado, a consolidação do mercado de contabilidade no Brasil. É algo que nós acreditamos muito e trouxemos aqui grandes especialistas, pessoas que já passaram por isso, estão à frente desses movimentos no mercado também e que vão poder contribuir muito com o nosso debate. Mas antes, eu quero citar uma frase aqui do livro De 0 a 1, que é do Peter Thiel, que ele fala algo impressionante sobre esse assunto. Vamos lá, só para contar para vocês, olha só. Na concorrência perfeita, uma empresa está tão concentrada nas margens atuais que não consegue planejar um futuro de longo prazo. Só uma coisa permite que uma empresa transcenda a luta cruel diária pela sobrevivência: os lucros monopolistas. Ou seja, aquilo que nós tanto discutimos como monopólio sendo algo ruim, sendo algo danoso para o mercado e para o consumidor, muito pelo contrário, é justamente o movimento de concentração, o movimento caminhando para o monopólio que nos leva às possibilidades de gerar lucratividade, de gerar ganhos de escala, de gerar inovação e fomentar efetivamente a melhoria de processos, né, e de automações que permitirá melhorias aos consumidores, redução de custos, modelos de negócios diferentes e assim termos de fato uma evolução. E para isso, nós estamos aqui hoje, então, com pessoas incríveis, né? O André, da BWA Global, seja muito bem-vindo, André, uma satisfação ter você conosco, Geraldo, do Grupo Infoco, e também o Thiago, da Verso Contabilidade. Tanto o André quanto o Thiago estão nesse movimento, né? Eles fazem parte, eles estão já vivendo tanto os desafios quanto as oportunidades e os resultados da consolidação de mercado na contabilidade. A consolidação é uma prática em vários mercados, como o setor de farmácias, postos de combustíveis, supermercados, dos mais diversos segmentos. Unem-se as empresas em modalidades diferentes, às vezes como redes de franquias, às vezes como centrais de negócios, às vezes, em geral, né, muitas vezes como aquisição e fusão entre as empresas, e tudo isso são modalidades potenciais para que a gente possa, então, nesta concentração, gerar todos os seus benefícios. Vamos lá? André, quero que você aqui comece se apresentando, contando rapidamente um pouco de quem você é, da sua história, da BWA, nessa empresa incrível que vocês criaram nesse ano, né, pelo que a gente viu aí nascer, e contar um pouco também, brevemente, aí de quais foram os seus desafios. Maravilha, maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucas. Obrigado aí pelo convite, né, em nome da BWA. Agradecer a você, agradecer ao time da Reut, o pessoal que está aí escutando a gente agora. Eu sou contador, advogado também, especialista na área tributária. Estou aí nesse mercado há 13 anos apenas. Sou sócio fundador da antiga Conta Auditoria, agora a BWA, como você bem colocou. A gente já atua no mercado já aí nesse período, tentando gerar diferencial para os clientes aí a nível de gestão. E aí eu não vou adiantar tanto a parte do nosso trabalho de difusão, acho que vai ter muito assunto para discutir sobre isso aqui hoje. Quero motivar a galera a seguir esse caminho, acho que é bem oportuno, a gente tem o Thiago aí também para comentar sobre isso. Mas vamos nessa. Legal, André, muito bom, seja bem-vindo mais uma vez. Geraldo, conta para nós, Geraldo, como é que é esse movimento todo que a contabilidade passou de digitalização, né? Sair do papel, virar tecnológica, usar sistema, poder ter certificado digital. Muito bem. Obrigado a todos. Uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, né? Eu sou o Geraldo, do Grupo Infoco. Milito em contabilidade há muitos anos e há alguns anos a gente migrou para a certificação digital, né? Pode-se dizer que a certificação digital é um dos agentes da transformação digital da contabilidade, né? A partir da medida provisória 2200, muita coisa foi permitida ser feito e as possibilidades elas se ampliaram para o mercado de contabilidade, né? E nós somos devedores da contabilidade. Eu, particularmente, sou um devedor da contabilidade. Devedor durante a vida, né, pelos amigos, pela construção de uma carreira e também pela certificação digital, que o contador é o principal agente da certificação digital. Então, somos devedores dos contadores, de todo mundo que está nesse ecossistema contábil, segurando as pontas aí. E na certificação também há uma consolidação, né? A gente vai falar disso também daqui a pouquinho, né? Vamos deixar aí para o Thiago dar continuidade. Mais um mercado em consolidação, né, Geraldo? Só mais um mercado em consolidação. É isso aí. Vamos lá. Legal. Tiagão, tá contigo. Show de bola, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar dessa live aí, contribuir um pouco com a nossa história. Para quem não me conhece, sou o Thiago, sou cofundador da Verso Contabilidade. Trabalho com contabilidade praticamente na vida inteira, 16, 17 anos mais ou menos. A Verso foi fundada há 11 anos atrás, estou empreendendo no mercado contábil há 11 anos. Então, a gente vem nessa jornada, passando por algumas transformações, né, nesse mercado da contabilidade propriamente dito, né? Acho que a Verso teve
por a gente ter começado há uns anos atrás, a gente já começou de uma forma digital, e há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente iniciou um processo de expansão através do modelo de franquia, onde que hoje, atualmente, a gente tem por volta de 80 franquias no Brasil, está em 19 estados, por volta de 50 cidades. Então, a gente acredita muito que a junção de forças empodera o contador na ponta de transformar o empreendedor, porque, na verdade, os contadores têm um papel fundamental, transformador do empreendedorismo brasileiro de forma geral, e para isso a gente tem que juntar força, né? Juntar força para poder fazer com que a gente ganhe eficiência operacional, gerando mais tempo para poder dedicar o que gera valor de fato, né? Entendeu? O que o empreendedor entende como valor, não somente nas questões de obrigações legais que o mercado tem como todo. Enfim, então, sou apaixonado, entusiasta aí do mundo contábil. Acho que tudo que eu construí na minha vida foi através da contabilidade, mas eu acredito que a gente está vivendo um momento de transformação de fato, um ponto de inflexão no mercado. O mercado contábil está vivendo um momento de disrupção, né? A gente está no meio do ciclo, aí, provavelmente, e vai ter muita oportunidade para todo mundo, e acredito, e eu vejo com muito bons olhos esse movimento. Obrigado novamente, vamos tocando aí a live aí. Tiago, eu vou aproveitar já que nós estamos com você, né? Os últimos serão os primeiros. Então, você foi o último a se apresentar, vamos começar por você o debate. A gente sabe que muitos escritórios de contabilidade no Brasil hoje têm um custo de folha expressivo, né? Ou seja, precisa usar muita gente para poder fazer entregas minimamente qualificadas para os clientes. Esse custo tem variações, obviamente. Eu já vi casos de escritórios de contabilidade trabalharem com 40%, 50% de custo de folha sobre receita, mas já vimos até 60%, 70%. Como é que funciona isso no modelo de negócio da Verse? Como é que o meu escritório, o escritório de quem está nos assistindo, pode se transformar num franqueado Verse, e quanto isso passa a representar de custo para ele? Qual é a troca desses custos onde a gente gera esse ganho de escala, esse ganho da fusão, da união de forças, e ao mesmo tempo, obviamente, né, você acaba conseguindo talvez entregar mais para o seu cliente por liberar energia, por poder ter mais tempo de dedicação para os estudos, poder ter um relacionamento mais próximo com o cliente, sem ter que se preocupar com atividades estritamente operacionais. Legal, cara. Excelente pergunta. Na verdade, cara, antes mesmo de responder a pergunta, eu queria só compor um racional do que é os honorários de contabilidade propriamente dito, né? Um honorário, o valor que você cobra do seu cliente final, ele nada mais é que o custo de processamento, né? Quanto custa a hora homem de processamento, que o Lucas falou aí, que 50, 60, enfim, mais a geração de valor que você consegue gerar de valor para o seu cliente, é o valor que você consegue cobrar. Então, se você gera pouco valor para o seu cliente, automaticamente você está repassando com uma margem muito pequena o custo de processamento. E com o advento tecnológico, na transformação digital, enfim, que a gente vive hoje através de inteligência artificial, machine learning, cada dia que passa, o custo de processamento, ele tendencia a ficar cada vez mais barato. Ficando mais barato, o que acontece? Se eu não gero valor, isso vai para o preço, né? Então, indo para o preço, aí começa a guerra dos preços na contabilidade propriamente dita. Então, o que a gente entende? A gente entende que, como qualquer negócio, né, eu gosto muito da analogia de um restaurante, por exemplo. Você tem um restaurante, você tem a cozinha e você tem o atendimento, né, o garçom e o chefe de cozinha. O cara que vai preparar a comida, ele não consegue dar a atenção necessária para o atendimento dos clientes que estão ali na mesa. Então, a gente entende muito que ou você quer fazer muito bem o atendimento, ou você quer fazer muito bem o processamento dessa informação. Então, a gente entendeu que o que impedia, na verdade, os escritórios de crescer de forma geral, era basicamente que estava tentando fazer as duas funções ali. Então, no momento que ele crescia o processo de atendimento, faltava tempo para poder cuidar da cozinha, e a comida talvez queimava, ficava não tão adequada. Isso funciona na contabilidade. Então, a gente modelou uma situação que a gente assume toda a responsabilidade operacional do escritório, então a gente processa toda a cozinha, e os nossos franqueados, de forma geral, ele fica com um papel consultivo na ponta. Então, ele tem 100% do tempo dele para poder dedicar aos clientes em prol de gerar valor, né? Se eu quiser manter os honorários, aquela regrinha que eu falei aqui de custo de processamento, uma geração de valor igual aos honorários, se eu quiser manter os meus honorários, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a geração de valor. Aumentando a geração de valor, eu tendencio a manter o valor dos meus honorários. Então, o foco do nosso franqueado é fazer a entrega da contabilidade consultiva, orientativa, de forma que o cliente enxergue muito valor naquilo. Então, ele tem que fazer as visitas mensais para poder apresentar as informações financeiras, tributárias, enfim, do cliente. Enquanto isso, a gente está preocupado em fazer a cozinha para medida. Então, dentro desse processo, a gente consegue criar escala. Criando escala, eu consigo ter mais budget para investimento em tecnologia, processamento. Então, ele tem mais tempo para poder dedicar ao cliente. Então, é um processo ganha-ganha-ganha. O cliente vai ficar mais bem atendido, o franqueado, ele passa a ter mais tempo para dedicar o real papel do contador na sociedade, tendo uma margem muito interessante no negócio, e a gente, na escala, a gente consegue processar informações desse Podemos falar de número ou não, Thiago? Podemos. Quanto é esse percentual aí? Conta para nós.
o nosso modelo de negócio funciona 30-70, né? Então, o nosso franqueado ele fica com 30% do valor dos honorários, a gente fica com 70% dos honorários. Então, a gente sabe, isso através de pesquisa, que boa parte, você é um cara estudioso da área de contabilidade, tem um estudo na área de contabilidade, a gente sabe que boa parte dos escritórios de contabilidade não tem 30% de margem de sobra dos escritórios. Então, hoje a gente passa para os escritórios esses 30% de margem para poder processar essas informações. Então, isso já está o teu investimento em marketing, estratégia, sites, materiais publicitários, eu imagino, proposta, ou seja, você realmente reduz abruptamente os custos do escritório, eu imagino. É isso? Exatamente. É um processo de sinergia, né? Que o André até pode entrar aí, que é mais especializado no processo de M&A, né? Todo o processo de fusões e aquisições aí, que é uma outra modalidade, você tem um processo de sinergia. Então, quando isso acontece, cara, eu tenho só um financeiro. Eu passo a ter só uma estrutura física, se precisar. Então, eu preciso de somente um software, uma licença de software. As áreas meio ficam atingidas de uma forma unificada, né? Exatamente. Ficam 10 financeiros, 10 sites, 10 marketings, 10 sistemas de controles, é um só, né? Exatamente. Se você parar para pensar, né, na verdade, quando você pega 80 mil escritórios de contabilidade no Brasil, eu estou falando de 80 mil locais, eu estou falando de 80 mil licenças de software. Então, quando você pega custo de real estate, aí, custo de locação, todo esse custo aí, ele vai para o preço, para os honorários, porque você tem que repassar esse consumidor, automaticamente você passa no setor competitivo. Então, quando você começa a fazer o processo de fusão, de junção de força aí, você centraliza, você tira o meio, né, exatamente o que você falou, automaticamente você gera uma margem para todo mundo, né? Então, com melhor atendimento. Acho que esse que é o principal ativo. Porque o principal ativo de qualquer prestador de serviço é excelência na prestação. Maravilha, com certeza. Geraldo, eu vou pular você rapidinho, vou para o André, já volto, só para a gente aproveitar o ritmo da conversa aqui. André, nós estamos falando em números aqui, né? Vocês fizeram a junção de quantas empresas? O que isso representou em tamanho de clientes, em volume de receita, em redução de custos? O quão expressivo foi esse processo de fusão? Para a gente começar pelos números. Daqui a pouco o pessoal está perguntando aqui já das dificuldades. Vamos por partes, né? Aos poucos. Vamos chegar lá. Então, isoladamente, vou falar da contratoria, né? Antes a gente era, em termos de colaboradores, 100 colaboradores, atendendo aí 600 clientes. A partir da fusão, a gente se estabelece em 3 estados, além do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro com 12 unidades. Partimos para um número de 300 colaboradores e 2 mil clientes. Então, a gente passa, de fato, para um número bem expressivo, além da oportunidade de você ter uma flexibilidade para atender clientes. Exato. Então, a gente processa hoje aí a folha de 20 mil colaboradores por mês. E pegando um pouco do que em termos de receita, a gente consegue praticamente triplicar. Redução de custos, aí depende do trabalho, do esforço que a gente vai trabalhando de acordo com as prioridades, fazendo análise de Pareto e vamos definindo o que vai trazer mais impacto no menor espaço de tempo, né? Então, isso aí mas assim, o limite é literalmente o céu, por 2 perspectivas. Um que o Thiago estava bem colocando e que você colocou bem, você acaba ficando com, vou ficar com um financeiro só, vou ficar com um sistema só, vou ficar com um servidor único, etc. Mas o investimento também, você tem uma potencialização da capacidade de investimento do grupo quando você consolida também. Então, não é só pela linha de despesas que você vai conseguir enxugar, mas ela vai ter um limitador, tá? Então, assim, a partir de determinado momento, você não vai conseguir mais enxugar. Aquilo ali é a estrutura mínima necessária, tá? O marketing, por exemplo, você tinha 4, vai ter um só, beleza, mas morreu ali. Você não vai reduzir mais aquele custo de marketing, não tem como. Mas a tua capacidade de investimento, ela realmente transborda, ela vira realmente infinita quando você consegue fazer uma junção como essa, né? Muito legal, André. Excelente, daqui a pouco a gente pergunta mais aí sobre isso, e aí eu queria ir para o Geraldo. Geraldo, você convive com muitos escritórios de contabilidade, né? Tem proximidade com muitos deles. O que você tem ouvido hoje desses escritórios na tua convivência, do desejo deles de serem comprados ou de comprarem? Não é esta relação aí que o André viveu agora recente, e depois o André nos conta se foi uma fusão, se foi uma compra, né? O que teve aí no processo, se todos os sócios continuaram ou não continuaram, não é? Mas como é que é isso na tua percepção, que está vinculada aí ao mercado como um todo, tem essa proximidade? Bom, a gente que transita nas empresas de contabilidade, a nossa persona é o contador, né? Tudo que a gente faz é para ele, tudo que a gente busca de melhoria é para desaguar no cliente do contador, porque ele é quem coloca a pessoa que assina o cheque na frente de um agente de registro nosso, né? Então, todo esse estudo que a gente faz do perfil do contador, de como tem melhorado os escritórios, quais estão em dificuldade, quais que a gente pode auxiliar, né? A percepção que a gente tem é de uma vontade real de mudança. Mas se a gente trazer isso para uma realidade da maioria dos escritórios, né, eles crescem em volta de uma pessoa e muitos não se libertam disso, né? O negócio nasce por necessidade, o negócio pede que se transforme
de escritório de contabilidade em empresa. Alguns já são empresa, mas ainda acreditam que devem tratar como um salário, e eles já são empresa. Então, é um momento de alerta até para essa turma, que eles já têm algo que pode ser feito, e que pode ser feito em conjunto, que eles não estão sozinhos. Então, muitas vezes, em muitas situações, a gente aproxima contadores de contadores, né? Tiago mesmo, a gente aproximou um parceiro nosso dele, que tinha um pensamento de quem era o Tiago. Cara, vem cá, deixa eu te apresentar, você vai ver que vai trazer muito mais benefícios você estar junto com essa turma distante. Então, o que eu posso dizer, eu que tenho 52 anos, que a vida inteira em contabilidade, né? A percepção daqueles caras, e ainda essas frases feitas, que o contador não gosta de se unir, tá? Quem tiver com esse pensamento, mas vai ficar num inverno eterno, porque o sol está brilhando do outro lado e tem muita gente vindo para esse lado. Então, o bacana disso tudo é perceber que, mesmo com algumas dificuldades operacionais, a vontade que vai gerenciar essa mudança já existe nessa turma. Então, a gente, quando coloca o pé dentro de uma empresa de contabilidade, e quando se fala em certificação digital, o nosso desejo e o nosso motivo de ser hoje é ser um agente da transformação. Então, sendo agente, eu levo a certificação. Eu posso levar o Tiago, posso levar o André, posso levar o Júnior da CF, posso levar a Reut, que foi a primeira coisa que a gente fez quando viu o outdoor da Reut, eu preciso ir lá. Vamos lá ver o que tem, porque eu preciso levar para a turma. Então, acho que uma tranquilidade que a gente pode ter é que estão se preparando para isso. Alguns já estão fazendo e estão ávidos por esse mercado, seja consolidado ou seja deles mesmos, partindo a consolidação em outros, em suas regiões, em suas micro-regiões, em suas mega-regiões. Isso vai acontecer, é inevitável. A turma está afim. Talvez não sabe como. Tem desejo, né? Muito bom, muito bom. Isso nos faz também refletir, não é, Geraldo, de que muitos escritórios de contabilidade têm dificuldades de sucessão. Nós aqui já vimos vários casos assim, em que passa de pai para filho, mas às vezes o neto já não quer mais, né? Às vezes o próprio filho já não quer mais dar continuidade à atividade do pai, que tem ali uma carteira interessante, criou vínculos e laços muito fortes, inclusive com os seus clientes, tem rentabilidade, não é? Porque conseguiu ao longo de 20, 30 anos criar uma carteira de fato lucrativa e que ao mesmo tempo, né, tem essa dificuldade de inovar, tem a dificuldade de transformar a contabilidade, de fazer esse acompanhamento e entregar mais valor para os seus clientes. E isso eu acredito muito que o movimento de concentração, de consolidação de mercado, que é o que a gente vem falando, né, seja ele no modo de franquia com o Tiago, seja ele no modo de fusão ou de aquisição com o André, né, esse movimento leva a uma tranquilidade na sucessão. Ou seja, uma gestão profissionalizada, uma definição de processos de maneira explícita, não é, continuada, ao mesmo tempo investimentos em tecnologia que podem ser maiores do que seriam se a empresa tivesse individualizada, porque seria muito caro. Não é? Então, isso permite um crescimento exponencial sustentável. Acredito que essa seja aqui a grande palavra para nós nos guiarmos se faz sentido ou não consolidar. Mas será que faz sentido a consolidação? Quais seriam os benefícios? Quais seriam os malefícios disso? E aí, André, eu queria que você nos contasse um pouco mais do case de vocês. Né? Como é que vocês fizeram isso? Vocês chegaram, bateram um na porta do outro e disseram, escuta, vamos juntar? Né? Foi assim que vocês fizeram? Vocês foram no cartório e disseram, agora vamos casar? Né? Chama aí a família de vocês? Né? Ou não? Foi um comprando o outro? Como é que aconteceu isso? Na realidade, isso tudo começou no Accountex, em Boston, em 2016, 2017. Eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior, da CF, da CF Contabilidade, né, através de Roberto Dias Duarte, o saudoso Roberto aí que todo mundo conhece, né, grande consultor. E ele acabou, a gente continuou perpetuando essa amizade, ficando mais próximo, compartilhando mais informações, sempre com aquela intenção de fazer alguma coisa juntos, vamos dizer assim. A gente estava sempre compartilhando alguma ideia, algum projeto. E disso a gente, posteriormente, através de Roberto também, a gente também teve a oportunidade de conhecer o pessoal de Recife, que é o pessoal da IMG, e também o Everton, que também é do Rio de Janeiro, que era da Audiplanos, né, a empresa dele. E então o Roberto plantou essa ideia, foi o grande mentor da nossa história em relação a consolidar, falou que faria sentido. Então a gente veio aí nesses 2, 3 anos maturando a ideia, como é que a gente consegue fazer isso, a gente veio adaptando o projeto. Primeiro a gente tinha a perspectiva de criar um novo projeto, então a gente foi ajustando até chegar nesse momento de efetivamente realizar uma consolidação, onde, respondendo a tua pergunta que você colocou, de fato a gente junta todos os sócios, tá? Ninguém comprou ninguém, então de fato foi uma fusão, não foi uma aquisição, tá? Acreditando justamente nos potenciais, nas qualidades que cada sócio tem, que conseguiria, tomando conta de cada área do negócio, fazer um esforço único e fazer melhor, e aí a gente, como um time de futebol, cada um poder jogar na sua posição, entendeu? Então esse foi o nosso caminho aí nesse período.
Mas eu imagino que teve aí uma briga em algum momento, uma briga não, né? Mas um debate caloroso, talvez, em algum momento, né, André? De que, puxa, vamos ficar com qual marca? Qual é a marca que escolhe? Né? Quem vai sentar em que cadeira? Quem vai conduzir a parte comercial? Quem vai conduzir a parte operacional? Enfim, esse dia a dia aí foi difícil? Olha, confesso que um pouco, porque acho que um grande desafio que a gente estava até conversando com alguns colegas, que o grande desafio que a gente tem hoje na contabilidade em relação a esse processo de consolidação é justamente esse primeiro nome que você colocou aí, a marca. Qual é a marca que vai acontecer? Da gente não foi um grande desafio, mas existe, claro, um sentimento, um apego daquilo tudo que você construiu. Você tem os receios também, vou fazer isso, mas será que vai dar certo? E se não der, depois que todo mundo for, como é que a gente volta, né? Então, o primeiro medo é esse, talvez por isso a gente tenha demorado aí um certo tempo amadurecendo a ideia, né? Porque sempre gera esse reflexo aí. Mas não digo que foi um grande gargalo, tá? Mas foi realmente, demorou-se um tempo até se definir, vamos mudar, e vamos mudar, acabou, mas a gente não cogitou assumir a marca de realmente foi colocar, acho que era mais confortável ter uma marca nova para todos, embora exija um investimento em conhecimento da marca, essa mudança toda, enfim, mas esse é um esforço que todo mundo ia ter que fazer. E em relação à questão, acho que a partir de escolher quem é que iria ficar responsável pelo quê dentro do processo, eu acho que foi mais tranquilo, porque a gente já tem aí, acho que nas nossas rotinas, aquilo que a gente mais tem fit para poder fazer, e aquilo que a gente faz porque realmente precisa fazer, mas a gente sabe que tem outro ali que a gente confia que pode fazer melhor que a gente. Então, acho que essa parte aí foi mais tranquila. Legal. E vocês definiram um acordo de cotistas nesse processo, André? Como é que foi essa parte, assim, de regulamentar, né, a relação entre vocês? Não, perfeito. Essa parte regulamentar também, a gente, assim, como a gente já faz isso no dia a dia, eu particularmente faço isso com os meus clientes, eu acho essa parte tranquila no sentido de que a gente pensa sempre nos piores cenários, porque se a gente pensar nos piores cenários, a gente não precisa se estressar com eles, caso venham a acontecer, embora não acredite que venha a acontecer, mas a gente está pronto para isso, e a gente conseguiu elaborar um bom acordo de acionistas, aí conseguimos imaginar as piores regras de convivência possível para transformar e trazer a melhor convivência também para dentro do negócio. Muito bom, muito bom. Fantástico, André. Parabéns aí pela experiência, né, de vocês e assumirem esse desafio, porque com certeza não é nada fácil, né? Abandonar, né, tudo aquilo que foi construído, como você bem colocou, né, e fazer essa migração abrupta, muitas vezes, de equipe, junção de estrutura física, mudança de marca, explicar isso para os clientes, tem todo um desafio aí sequencial, né? Que você contando realmente nos parece bem tranquilo aí que foi para vocês. Então, sensacional, né? Parabéns. E aí, por outro lado, eu imagino, né, Thiago, que você tenha na franquia um movimento um pouco diferente, porque na franquia ninguém deixa de ser dono, né? Cada um continua sendo dono do seu negócio e talvez o movimento maior ali seja de entender quais são as dinâmicas de transformar, de passar o operacional para vocês. Como é que se controla isso, regime tributário, segmentos tão diferentes, tantas especificidades de municípios, de estados, como é que vocês conseguiram arrumar essa parte operacional? Legal demais, Lucas. Acho que, como que começou o nosso modelo de franquia, né? A VES nasceu aqui em Belo Horizonte, e a VES, eu sou, como eu falei, sou cofundador junto com o Rodrigo Santana, meu sócio, e a gente começou o escritório do zero, né, do nada. Então, 0 clientes. E a gente foi crescendo com uma estratégia de marketing digital muito forte, né? Então, quando ainda nem se falava de Google AdWords da vida, a gente já investia isso aí em 2011, 2012, mais ou menos, em mídia paga, não tinha competição, o CPC era barato. Depois começou a ficar mais caro, começou a falar de marketing digital, e aí falou de inbound marketing, tráfego, SEO, né? Construir os artigos, os blogs para poder criar o conteúdo específico. E aí, o que acontece? O marketing funciona assim, você gera o tráfego, que gera um lead, que gera uma demanda, que gera uma conversão. E aí, nesse processo específico, a gente tinha o dobro de tráfego, né? Em São Paulo, obviamente, pelo tamanho da cidade, do que eu tinha em Belo Horizonte. Só que em Belo Horizonte eu tinha tanto de tráfego, gerava tanto de lead, convertia tantos clientes. Em São Paulo tinha o dobro de tráfego e não convertia ninguém. Surgiu um insight, a partir daí eu mudei para São Paulo. Só que eu mudei para São Paulo, morei 2 anos em São Paulo, abri uma unidade na Avenida Paulista, em São Paulo, e comecei a fazer o processo comercial da unidade de São Paulo, entregando todo o processo operacional em Belo Horizonte. E aí, nesse processo em São Paulo, eu comecei a desenhar os fluxos processuais, né? Porque lá em São Paulo não tinha time para poder transferir malotes de documentos, né? Então eu tinha que ir para dentro do cliente, resolver os problemas específicos e desenhar o processo. Depois disso, eu fui para o Rio de Janeiro, morei 1 ano no Rio de Janeiro, abri uma nova unidade da VES no Rio de Janeiro. Até esse momento específico não existia um movimento de franquia. Guerreiro, Thiago, guerreiro, hein? Poxa, aí eu abri... Lá em São Paulo eu até estava acompanhando, agora ir para o Rio, aí já é demais. Rio é uma cidade espetacular, cara. Eu fiquei apaixonado, morei 1 ano no Rio de Janeiro, a gente tinha um escritório lá no centro. Com certeza, o problema são os riscos, né, que você corre no Rio de Janeiro. Mas, enfim, e aí, cara, foram 3 anos. Aí, nesse período específico, a gente chegou a ter 6 unidades de vendas e relacionamento próprias, não tinha nenhuma modalidade de franquia até então. Então, a gente começou a operar o nosso modelo dessa forma. E aí, eu tive a oportunidade
de fazer uma missão na China. Eu viajei para a China com um grupo de empreendedores de áreas distintas, nada a ver com relação à contabilidade, e uma das pessoas que estavam no meu grupo era o Marcelo Monzonave, né, fundador da XP, juntamente com o Guilherme Betibol, né? Marcelo Monzonave é cofundador da XP com o Guilherme, e ele estava no mesmo grupo. E aí eu fiz uma mentoria com ele nesse processo, nessa viagem, né? Fiquei 15 dias na China, Hangzhou, Pequim, Shenzhen, enfim, conhecendo o ecossistema lá, visitando a Alipay, enfim, as empresas no âmbito de tecnologia. E aí nessa viagem, conversando com ele, ele chegou assim para mim: Thiago, eu não entendo nada de contabilidade, cara. Mas a XP começou da seguinte forma, né, através do agente autônomo de investimento, que é um cara que vende e relaciona na ponta. Se isso fizer sentido na contabilidade, talvez você tenha o poder e a capacidade de escalar o seu negócio da mesma forma. Foi aí que a gente contratou um modelo de franquia específico, uma consultoria de formatação de franquia, formatou 2 anos e meio, hoje a gente está com 80 unidades. Então, a questão a gente passou 3 anos antes de fazer o processo efetivo dentro de casa antes de vender isso para o mercado. Tem os desafios naturais do Brasil ter quase 6 mil municípios, 27 estados, legislações distintas, tem os nossos desafios naturais e aquele processo específico, né? Quando você é pioneiro em algum aspecto específico, você tem que ir criando o caminho, mas eu acredito que aos poucos a gente está conseguindo fazer as adaptações necessárias, ter velocidade suficiente para poder fazer as coisas acontecerem e está rompendo nessa jornada dessa forma. Eu acho que é um caminho, né, um dos caminhos muito possíveis, né, e é um mercado que nos Estados Unidos, por exemplo, depois eu tive a oportunidade de visitar a Liberty Tax nos Estados Unidos, que é uma rede de franquia de contabilidade também nos Estados Unidos, tem mais de 6 mil unidades. Logicamente, o modelo dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, mas o modelo de franquia contábil fora do país é algo que a realidade não seria diferente do Brasil. Mas, enfim, então eu acredito muito no modelo, tem dado muito certo. As coisas estão fluindo cada vez melhor, com o advento tecnológico, né? O Geraldo está aí para poder falar, inclusive, com certificações digitais, com apoio de tecnologia, a gente tem muito mais potencial de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então, você tem os desafios do processo transformador do mundo que a gente vive, mas acho que cada dia que passa as coisas tendenciam a ficar mais simples, ficando mais simples, a consolidação ela se torna cada vez mais inevitável. É verdade, acredito muito nisso, Thiago. E assim, dentro do processo de vocês hoje, são quantos clientes no total, Thiago, que vocês atendem? Hoje, um pouco mais do que 1.200 clientes, alguma coisa desse tipo. É bastante cliente, né, atendido. E isso você operacionaliza isso em qualquer regime tributário, em qualquer segmento? Ou você conseguiu... Na verdade, você tem uns squads dentro do processo operacional legal, né? Então, eu tenho um nicho específico, um squad trabalha para um nicho específico, outro squad trabalha para outro, então você começa a dividir a empresa em squads ou células, a forma que você bem entender, mas no intuito de atender essas demandas similares, né? Então, se você tem empresas optantes pelo Simples Nacional, você pode juntar essas empresas do Simples Nacional, trabalhar no squad. Você tem empresas de grupo real, você vai juntar no squad do grupo real especificamente, ou então você pode pegar verticais, né? A gente hoje tem uma vertical muito forte no segmento de locação de veículos, a gente tem um squad desse segmento. Então, esses squads eles são criados à medida da necessidade que a gente vai entendendo, que tem similaridades, tem assimetrias em correlações, e a gente vai fazendo com que todos os problemas inerentes àquele segmento, àquela situação, eles sejam realizados a partir desses squads, que são equipes multidisciplinares, né? Então, você tem ali um cara do DP, um do fiscal, você tem um PO, um Product Owner, você tem um CS, você tem um cara de tecnologia, que aí você vai criar um processo sem fricção, né? Sem fricção, para poder trazer uma melhor experiência para o cliente lá na ponta. Muito bom. Ô, Thiago, aproveitando, nós temos aqui a pergunta do Francisco Alfeu, um abraço para o Francisco, né, que está nos acompanhando. Ele diz assim, no caso de franquia, como proteger a marca e proteger os franqueados de riscos, como esse caso da Copenhague que a gente viu recente, por exemplo, onde uma franqueada pode colocar em risco toda a rede. Como é que vocês fizeram essa proteção na Verso? Como é que vocês tratam isso para que aquele franqueado que está lá na ponta, às vezes não acabe vendendo errado, de forma equivocada, ou agindo de forma incorreta com o cliente e isso repercutindo na marca como um todo? Então, Lucas, isso é uma coisa que quando a gente iniciou o projeto, é uma coisa que nos preocupava muito, né? Mas dentro do nosso modelo de negócio, tem uma diferença, né, talvez acompanhar, que a cozinha é feita pela Verso. Então, o que sai para o cliente final
é feito dentro de casa. Então, se existe um risco, o risco ele foi calculado dentro de casa para poder reportar para aquele cliente. Obviamente, criando um processo de rede ali, você tem um seguro de responsabilidade técnica para poder, eventualmente, se tiver alguma coisa, você tem como minimizar o efeito, mas, enfim, com relação à parte técnica contábil, a gente nos resguardamos dessa forma que é feito dentro de casa. Com relação ao atendimento e a treinamento, dedicação, one-on-one, mentoring, coaching, junto com a rede como um todo, no intuito de tentar minimizar. Vai existir algum desvio, alguma situação específica? Sim, tem que identificar rápido, resolver, criar padrão e ir para os desafios. Legal. Bacana, Thiago, muito legal. E parabéns, né, também pela tua trajetória. Poxa, que história bacana. Muito legal tudo isso que você contou, essas tuas passagens, né, passar por... e viver, né, morar em outra cidade para poder aprender, para poder senti-la. Acho que isso faz uma diferença absurda, né, no aprendizado, no quanto você consegue absorver do ambiente para poder, de fato, fazer inovação. Muito legal, parabéns. Geraldo, eu queria também trocar uma ideia aqui, trazer para o nosso debate a questão das fontes de monetização de um escritório de contabilidade. A gente sabe que num processo de concentração, de consolidação, nós podemos explorar novas frentes de serviços agregados para os clientes. Então, essa ideia de que a gente vende honorário de contabilidade, honorário contábil, né, só serviços, às vezes, ali societários, uma coisinha ou outra, licença, alvará, isso é muito pouco. Existe um oceano de oportunidades que tanto se fala em BPO financeiro, mas BPO financeiro é só mais um item também. Eu vejo que existe ainda um leque absurdo de outras oportunidades da gente monetizar e fazer o escritório de contabilidade, está lá no nosso estudo, né, no e-book, para quem não baixou ainda, está nos assistindo, baixa, é gratuito, está muito legal, né, um mercado de quase 200 bilhões de reais ao ano só em honorários de contabilidade, só em honorários, ou seja, existem muitas outras oportunidades e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois também, André, você já ir pensando aí, André, o que vocês já fizeram na operação nova de vocês, né? O que vocês já colocaram na BWA que vocês podem trazer de dicas e que você revele para nós aí se é rentável ou não? Então, Lucas, dentro do universo, desse ambiente que a gente participa dele efetivamente, né? A certificação digital é um item que o contador leva para o seu cliente. Então, ele nos leva e monetiza também, em alguns casos. Há muitas empresas de certificação digital que são contabilidades e se transformaram em mais um negócio dentro da sua contabilidade. Então, dependendo do tamanho, é possível e vale, às vezes, a pena ela virar uma autoridade de registro para poder fazer a venda do certificado diretamente. Porque pela porta do certificado, além, obviamente, da venda do certificado, do serviço agregado, podem vir outros produtos. Podem vir software house para ser parceiras, podem vir... Há uma importância muito grande dessa ligação. Nós da Infoco mesmo, nosso processo com os contadores, os desenhos, né? Eu tô aqui bebendo de todo esse material, esse manancial de informações aqui, né? Dá vontade de investir logo, falar assim, cara, me fala com quem eu falo, né? Para ser um franqueado, para entrar no negócio, porque realmente é um mercado que enche os olhos e que tem muitas possibilidades. Nós tratamos a certificação de uma forma diferente como era tratada. Se fazia certificado em qualquer lugar, a gente foi para perto, foi sentar, foi conversar, foi levar, a gente criou departamentos que não existia na certificação digital. Vendia e entregava. A gente tem sucesso do cliente, do contador, a gente acompanha a jornada dele quando ele vira nosso parceiro, a gente faz a trajetória do cliente dele, ele é acompanhado, ele é servido por nós, para que o cliente se perpetue com ele. E a gente leva para o contador, nós, enquanto certificadora, leva para ele mais serviços, mais produtos, a gente leva oportunidades para ele. E quando a gente leva... Facilidade também, né, Geraldo? Facilidade, mas a gente leva às vezes, oportunidade mesmo. E às vezes oportunidade de negócio mesmo. Cara, você tem aqui uma vertical da saúde, vamos falar em telemedicina, que agora é algo muito real. Você tem clientes na área de farmácia, clientes na área de clínicas, os caras estão assinando o certificado digital e você ainda não ofereceu nada, então a gente leva. Quando a gente leva, ele começa a entender o que eu estou fazendo que eu ainda não comecei a vender mais para esses parceiros. Legal. Então, o trabalho que a gente segue, a sequência que a gente segue, levando para ele, ajuda nesse alerta de que é possível monetizar com outros. Aí ele monetiza com certificado, monetiza com portal, monetiza com marketing digital, que a gente leva também. Ele começa a monetizar com pacotes que ele não percebia, mas que, unindo com um aqui, com o outro, ele ligando os pontos, todo mundo no final acaba atendendo a necessidade sem usurpar do cliente,
que é uma preocupação de muitos, ser visto como alguém que não quer prestar um serviço, que é só tirar vantagem. Então, essa preocupação de tirar a vantagem é trocada por aquilo que o Thiago falou, de levar um valor, e aí sim a remuneração ficar justa e o faturamento acompanhar. Legal. Isso aí. Bom, Geraldo. André, abre o jogo aí, André. Vamos lá, estamos aqui para isso. Uma das grandes vantagens também do processo de consolidação é justamente você poder facilitar a oferta de novos serviços e a prestação por aqueles que já estavam desenvolvendo, o que você nem desenvolvia, ou aquele que desenvolve já estava bem à sua frente, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma unidade que já trabalhava com auditoria independente há muito tempo. Então, a gente optou, agora a partir da BWA, a gente consegue oferecer auditoria independente de qualquer unidade nossa, a partir do processamento e partindo de uma única unidade, vamos dizer assim. A gente, por exemplo, já trabalhava com recrutamento e seleção há muito tempo, mais de 7 anos. Então, a gente consegue também oferecer esse serviço diretamente para toda a nossa carteira. A gente tem unidade que já desenvolvia muito bem o processo de consultoria empresarial, mas consultoria mesmo, com trabalhando gestão de indicadores, planejamento estratégico, não somente voltada para a área financeira, que a gente também tem o BPO da área financeira, a inteligência na área financeira voltada para isso. Então, a gente conseguiu também, nessa consolidação, melhorar essa oferta de serviço na carteira. A gente também já trabalha com certificado digital já há um certo tempo, de maneira bastante organizada, aí, como o Geraldo propôs. Acho que isso é importante, é também mais uma fonte de receita. E outros serviços também que a gente trouxe a partir da consolidação, como a gestão de benefícios, que a gente anteriormente não processava isso, então a gente já está fazendo essa gestão de benefícios para os clientes, oferecendo esse tipo de serviço também. A oferta de crédito também, para um momento desse como tão oportuno, também a gente acabou fechando parcerias nesse sentido. E muitas outras, né, que estão por vir aí, estão em organização, e a gente não consegue contar tudo, mas legal, tem muita novidade. O André, e você imagina assim, no médio prazo, no longo prazo, o quanto percentualmente da receita total do grupo de vocês vai representar honorários contábeis? Na tua opinião, assim, feeling? Olha, eu acho que a tendência é que a gente, no médio prazo, vou falar aí de 3 anos, essa receita ela fique correspondente a 50% do negócio. Por que eu falo isso? Pelos números que a gente já tem de crescimento das outras receitas dentro do próprio negócio, até pelas metas que são criadas, que também não adianta só, até um feedback que eu dou para quem está assistindo, não adianta só colocar mais um serviço. Ele tem que ser um serviço também, tá? E às vezes a gente tem esse defeito de colocar mais um serviço só para dizer que oferece, não cria uma meta para ele, não tem um indicador para ele, e aí não dá. Se você não entrega direito. Se você não tem uma meta para ele, você também nunca vai chegar lá. Vai ficar 100% daquela venda passiva e isso não funciona para nada, né? Então, acho que a tendência é essa de realmente chegar a 50%. Mas essa pergunta acho que também varia muito do tipo de cliente que você atende, né? A gente teve alguns comentários aí do Thiago, Geraldo, em relação a como é que o mercado vai se portar daqui para frente, quais são as mudanças que vão ter, tendência de margem zero, mas isso depende, essa geração do valor, que o Thiago bem colocou logo lá no início, depende muito de qual cliente que vai estar comprando. A gente tem umas mudanças no mercado agora com achatamento de preço em virtude da crise, então quem é que realmente vai precisar achatar preço? Que cliente é esse? Entendeu? Então tudo isso tem que ser ponderado, né? Muito legal, André, muito legal. Nós também, aqui na Reut, compartilhamos da mesma visão, André, de que boa parte da receita pode ser proveniente de outras atividades, né? A gente vem investindo bastante em tecnologia, mas a tecnologia é muito mais para automatizar, para dar velocidade, qualificar os nossos processos, obviamente. Vocês sabem, né? Nós estamos focados em médias e grandes empresas, o nosso negócio é lucro real, né? A gente olha minimamente para Simples Nacional, para lucro presumido, e isso nos coloca também numa situação de perceber novas soluções que são buscadas por esses clientes. Ou seja, como você bem colocou, a questão do crédito, nós estamos falando de crédito consignado em folha, né, que é possível, serviços financeiros dos mais diversos, né, muitas empresas estão aí nesse momento de crise tendo que reduzir os seus times de administrativo, seu time de back-office, né? Como é que ele pode trazer isso para o processo de inovação, para o escritório de contabilidade? E aqui eu já aproveito para responder uma das dúvidas que apareceu para nós aí, que é do William Carvalho. Um abraço para você também, William. Obrigado pela participação. Que ele diz assim: Lucas, a Reut pretende fazer parte desse movimento de consolidação? Se sim, de que forma? Nós ainda não temos nada definido sobre isso, se vamos fazer parte, se não vamos. O que a gente tem bastante convicção e a gente vem trabalhando fortemente é de sermos aqui provedores de tecnologia, provedores de inovação, para que muitos escritórios possam participar da consolidação. Tornar mais fácil esse processo, né? Tornar melhor esse processo até sob a ótica de oferta, né? Ou seja, o que mais você pode oferecer para o seu cliente a partir do momento que nós automatizamos tarefas que eram operacionais, liberando o tempo de pessoas para que elas sejam cada vez mais estratégicas. E isto a gente tem certeza que agrega valor e pode transformar também os preços. Porque diferente do que muita gente imagina, eu não acredito no preço baixo, eu acredito no preço cada vez mais alto de contabilidade para aquela camada da pirâmide que está lá no nosso e-book, do meio para cima.
né? Ali a tendência é cada vez gerar mais valor de honorários de contabilidade, porque a busca por qualificação, por automação e por novos serviços é muito grande. Enquanto dali para baixo da pirâmide a tendência é contrária, né? Ou seja, reduzir muito os preços e talvez chegar até o zero. Né? E aí nós temos que fazer uma reflexão muito grande de entender, será que é o Simples Nacional, será que é o lucro presumido que vale a pena a gente investir? Será que no movimento de consolidação não é muito mais coerente buscar onde tem mais dinheiro e não menos dinheiro? Né? Seja ele em honorários contábeis ou até mesmo em outras atividades? Então, o nosso estudo está lá, né, mostrando que 60% da receita gerada em honorários de contabilidade está em 3% das empresas apenas. Ou seja, é uma camada, é uma fatia muito pequena do bolo quantitativa de empresas que tem o maior volume financeiro. Né? E tem pouca gente brigando lá. Né? Olha que interessante. Então, poucos escritórios estão olhando para essas grandes empresas, para as médias empresas, para esse volume todo, e que eu acredito muito na consolidação como mecanismo para viabilizar isso. Né? Sem risco ou com baixo risco, mas com potencial de entrega absurdo. E aí eu queria aproveitar aqui também e responder mais uma pergunta, né? Essa atenção, falar dos comentários, né, melhor dizendo, a Neuziane, né? Neuziane, um abraço para você também. A atenção da Enfoco com o cliente é um diferencial no mercado hoje. Isso, com certeza, né, parabéns para a Enfoco, né, Geraldo? Mas a gente sabe o quanto o atendimento é diferencial, o quanto o relacionamento com o cliente agrega valor, porque é onde nos permite aplicar toda aquela base de conhecimento técnica, seja ela contábil, tributária, jurídica, em favor do cliente, no caso prático. Né? E isso a gente só consegue com relacionamento, a gente não consegue com inteligência artificial, com tecnologia. Né? A tecnologia nos dá a possibilidade de automatizar as outras tarefas. Né? E aí, Thiago, abri mais uma pergunta para você, antes da gente terminar aqui, temos poucos minutos até o final. Mas te perguntar como é que vocês estão olhando para esta questão do preço. Né? Dá para trabalhar com preço maior? Não dá? O preço é menor? Para onde vocês caminham nesta lógica de precificação? E depois a mesma pergunta para você, André. Show de bola. O que a gente enxerga? A gente enxerga, eu acho que esse modelo de franquia ele proporciona justamente o aumento da geração de valor, que é aquilo que vai manter os honorários, os mesmos honorários de hoje, ou talvez até agregar um pouco mais de valor. Então, a gente acredita muito no fato de agregar valor, não brigar por preço. Né? Eu acho que quem briga ali pelo menos meu prisma de visão, né? Quem briga por essas contabilidades online, essa briga é uma briga muito grande e com pouca rentabilidade, e com pouco dinheiro. Vai ter que queimar muito dinheiro aí para poder conseguir, vai ter que desenvolver outros produtos. Né? Então, se dentro de um processo de concorrência transversal, né? Pensando assim, vão ter que criar uma base relativamente alta para tentar vender outros produtos, né? Ou talvez pode ser até uma estratégia deles. Mas a nossa estratégia está baseada na geração de valor de fato, através da contabilidade consultiva, que é o high touch e high tech. Né? Então você tem muita tecnologia, mas com contato lá na ponta. Né? Então o nosso franqueado ele tem o papel de fazer as apresentações de resultados mensais, onde o objetivo do cliente é fazer uma avaliação de NPS de cada apresentação, criar um rating ali daquela apresentação, para poder visualizar quem está gerando mais valor ou não, tentar entender como um papel de CS, né, e eu acho que quando você tem pessoas ali na ponta gerando valor e escutando um papel de sucesso do cliente, né, então a gente acredita muito que o contador ele tem um papel muito forte de CS, de Customer Success específico, é o que? De enxergar as novas oportunidades. Uma oportunidade grande aí, até de dica para quem está nos escutando, nos assistindo aí, aproveitando esse momento de crise, né, essas LPs aí desses créditos que o governo está dando, é uma fonte, talvez, de você fazer essa parte burocrática para o seu cliente e fazer uma upsell ali. Cobra um valor X, 500, 1.000, 1.500, depende da complexidade ali, é uma forma de você fazer uma receita. Mas como que você identifica isso? Às vezes até triplicar a receita, né, Thiago? Mas como você identifica isso? É uma visita com o cliente, ele chega para você e fala o seguinte: Thiago, cara, que negócio burocrático, que negócio chato, é uma série de documentos que eles estão pedindo, cara. Você não acha que tem uma forma mais fácil de fazer isso, não? Aí te gera um insight. Pô, olha, uma oportunidade. Será que se eu desenhar uma modelagem para poder tentar criar uma equipe específica e pegar minha base inteira e vender esse produto específico, eu não posso fazer um upsell aqui, um cross-sell, talvez, de algum produto? E aí a escutativa, né? Eu digo que a escutativa de quem tem um atendimento diferenciado na ponta é que faz com que surjam novos produtos. Na verdade, aquilo que a gente acha, a gente só acha. Na verdade, o que vai determinar as novas receitas é o cliente. Então, é muito importante essa proximidade com o cliente, porque o cliente é que vai te informar qual que é o seu futuro, do seu negócio. Eu acredito muito, inclusive, também, que o cliente hoje é o centro de qualquer negócio, na verdade. Hoje, cada dia que passa,
A gente não determina mais nada. Eu acho que o fato de você fazer uma reserva, por exemplo, num hotel, uma viagem de turismo ou a trabalho, você vai lá olhar o rating lá, coloca os comentários do hotel, da pousada, enfim, lá no Booking ou na plataforma que você vai alugar para poder ver se faz sentido ou não. Se você vai contratar uma contabilidade online, digital, específica, você vai no Reclame Aqui e vai ver se tem algum problema. Então, hoje o poder está na mão do cliente. E se você não souber tratar o cliente da forma que você quer tratar, o seu LTV de negócio, o lifetime value da sua empresa, ele encurta. Então, cliente é rei, é ele que determina tudo. Eu acho que o foco da atenção tem que ser ao contrário. O que o cliente precisa, e a partir do que o cliente precisa, vamos criar o fluxo de cadeia. De fora para dentro, né, Thiago? Exatamente. Acho que, em resumo, é isso aí. Eu acho que tem muita oportunidade. A transformação digital, a transformação do mercado contábil, então só está começando. Eu sou um entusiasta. Muitas pessoas falam que, não, pelo contrário, eu acho que tem muito dinheiro na mesa, tem muita oportunidade, mas para isso precisa juntar força. Precisa juntar energia consolidando energias em prol de todo mundo colher os frutos inerentes a essa junção. Muito bom. André? Vamos lá. E aí, na BWA, como é que é essa questão do preço e esse movimento futuro, né? O core da gente, acho que a palavra vai ser investimento, tá? A questão do preço está fora da tua empresa, você não tem como regular ele, vamos dizer assim, você tem que se preparar para ele. E aí como é que a gente entende que você se prepara? Obrigação, acho que é dever de casa de todo mundo, você tem que reduzir o custo, você tem que ser mais rápido, você tem que ser melhor e mais rápido, essa regra é básica, então você tem que ter ponte, tem que ter capacidade de investimento para conseguir de fato chegar, não quero saber se o preço vai cair ou não vai, eu quero estar pronto para quando ele cair, porque eu vou estar preparado e talvez eu tenha uma margem muito maior quando isso acontecer do que estou tendo hoje. Então acho que essa é a primeira premissa que a gente aplica constantemente. A segunda é, de fato, entender que o cliente está pronto a comprar sempre. A gente tem um papel de relacionamento de confiança muito forte, de proximidade com o cliente, não é a qualquer um que ele entrega seus números, tanto é que você vê que o processo de mudança de contabilidade ele tem um tempo de conversão, não é tão simples assim, acho que todo mundo sabe disso, nesse mercado há muito tempo. Então, se ele confia tanto em você, cabe a você, na realidade, criar as oportunidades para ele. Onde é que você consegue estar tendo mais pontos de contato, gerando mais valor para ele, entregando mais serviço, e aí você consegue, com tudo isso que a gente falou aqui, gerar novas receitas e, claro, melhorar o resultado. Fantástico, André, muito legal. Eu realmente acredito, né, pelos estudos, as pesquisas que a gente vem aplicando também no mercado e convivendo, né, já nesse mercado há algum tempo, de que boa parte desses escritórios que existem hoje, a gente está falando de 70, 80 mil escritórios, né, o número total hoje do Brasil, e se a gente pegar 5 estados concentram a imensa maioria, né, do volume total, a gente vai ver movimentos nos próximos, imagino, né, 2, 5, 10 anos de redução para menos da metade. Né? Eu faço essa aposta aqui com vocês hoje, dia 25 de junho de 2020, né? De que em 5 anos a gente deve chegar à metade. Por quê? Boa parte vai se tornar grandes redes de contabilidade, movimentos de fusão, movimentos de aquisição. Nós temos uma barreira hoje regulatória importante, né? Você pode até contribuir aí, André, você que conhece bem, de que a gente tem que ter maioria no capital social hoje de um escritório de contabilidade de contadores, né? E a parte que não é de contadores são de outros profissionais de atividades regulamentadas. Então, um advogado, como é o meu caso, eu posso ser sócio do escritório de contabilidade. Né? Mas esta barreira, ela deve cair. Eu acredito muito nisso também. Né? O CRCs já vem discutindo isso há algum tempo, e no momento em que isso acontecer, a gente abre a porta até para empresas estrangeiras, né? Para que cada vez mais grandes redes internacionais, americanas, europeias, chinesas até mesmo, passem a investir e adquirir escritórios de contabilidade no Brasil. O que nos leva a uma outra reflexão, né, de que quem quer ser comprado e quer vender bem o seu escritório, ou de que quem quer fazer uma boa fusão ou caminhar para dentro de uma rede muito bem estruturada, tem que estar organizado, tem que estar minimamente com processos, com equipe, com clientes bem definidos, contratos estruturados, ou seja, não dá para fazer de qualquer jeito, não é? Você tem que fazer o teu dever de casa, não é? Como você muito bem colocou, né, André? De não só melhorar os custos, mas melhorar também a sua organização como um todo e conhecer todos esses detalhes para que você possa lucrar mais, porque, vamos lá, né? Em última instância aqui, no fim do dia, o que realmente interessa é isto, né, que todos nós possamos ter mais lucros e, ao mesmo tempo, levarmos uma maior lucratividade aos nossos clientes, seja pela redução de custos efetivamente operacionais ou pela redução dos seus ônus tributários e até mesmo contábeis, né, em algumas circunstâncias onde a gente agrega muito valor para a empresa numa gestão de custos, né, numa gestão, às vezes, de definição de preços, de definição de produtos, de serviços, né, isso tudo é que faz a grande diferença. E a gente tem uma arma, um poder nas mãos incrível, que são os dados dos nossos clientes. Né? Vocês aí muito bem colocaram em vários momentos isso. Né? A gente tem aqui um Big Data também muito estruturado, que a gente vem trabalhando com a inteligência artificial, justamente para nos levar a isso. Ou seja, o quanto a gente pode processar de conhecimento, de inovação, de potencial de descobertas em relação a grandes bases de dados e que nós estaremos muito fortalecidos
se estivermos em rede, né? Em grupos, organizados de uma maneira mais profissionalizada. E aí eu abro para as palavras finais, né? Começando, então, pode ser aí por você, Thiago. Vamos fazer em ordem inversa também, depois Geraldo, e finalizamos contigo, André. 2 minutinhos aí cada um para se despedir e deixar a sua mensagem final. Não, na verdade, vou até sintetizar, né? Eu acho que agradecer a oportunidade, eu acho que muito bacana, eu acho que essa troca só enriquece a classe, né, contábil de forma geral. Eu acho que o real papel da sociedade, o real papel do contador na sociedade é de ser protagonista, né? Se o protagonista, em que sentido, né? Se você parar para pensar, o contador é o médico dos negócios. Sendo médico dos negócios, ele consegue identificar o que precisa ser, ele faz o diagnóstico, remedia a empresa, faz com que a empresa tenha perenidade. Tendo perenidade, gera empregos, que gera renda, que gera um país melhor, né? Então a gente tem que começar a exercer o real papel da sociedade do contador, né? Deixar de ser o cara do fisco e virar o cara que transforma a economia nacional através do empreendedorismo, né? A gente é o cientista da riqueza, porque a gente entende dos números, das informações, a gente sabe, a gente é treinado para isso, e se a gente utilizar de fato toda essa ciência, todo esse conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa trajetória e no nosso caminho, com certeza a gente vai ter um país melhor. Então, acho que de fato agora é um momento de transformação, porque a tecnologia vai substituir aquilo que não gera valor, e de fato, eu acredito muito no que você falou, vai reduzir 50%, não só pela consolidação, mas também é o filtro natural de quem vai conseguir gerar valor de fato para os clientes, né? Porque, na verdade, quem de fato não conseguir ser esse agente transformador de mercado. Mas muito obrigado aí pela oportunidade de dividir um pouquinho da nossa jornada, da nossa história. Conta comigo porque for necessário, estou à disposição sempre. Imagina, obrigado a você. Thiago, e quem quiser falar com você, Thiago, verso.com.br, como é que é o site de vocês? Versocontabilidade.com.br, tem o Instagram da Verso também, Verso Contabilidade. Lá no meu Instagram pessoal é Thiago, sem H, _FG. Legal. Joga no Google aí que vocês vão achar fácil. Maravilha. Geraldo, tá contigo. Bom, agradecer, né, essa oportunidade aqui de dividir esse painel com vocês aqui, de aprender tanto com vocês, como os jovens. É bom a gente dar uma vampirizada nesses jovens de vez em quando. O Thiago, de vez em quando, eu cravo os dentes no pescoço dele por 1 hora no telefone e a gente bebe dessas novidades aí e dessa vivacidade que a juventude, que o empreendedorismo tem. Nós, enquanto certificação digital, somos um agente da transformação. Continuaremos esse trabalho junto com vocês, junto com quem está fazendo a diferença aí. Procuraremos estar perto. Chamamos quem não atentou para isso ainda para vir. Acho que é mais uma convocação do que um chamamento. É uma convocação, gente, tem que vir junto, porque nós precisamos transformar o país. Precisamos que o brasileiro seja uma pessoa digital. Estamos numa luta grande para levar a certificação digital, as assinaturas digitais para todos os locais, para todas as pessoas, para que você ande com seu certificado digital no bolso, para que você assine todos os seus documentos, para que você acesse, que use isso. É importantíssimo para a transformação digital que o brasileiro, aquele mais simples também, ele seja digital. Assim a gente esvazia um pouco a máquina pública, assim a gente melhora processos, a gente consegue tirar jovens de trabalhos extremamente burocráticos. Muitos iniciam a carreira fazendo trabalhos que não existirão daqui a pouco. Quem acompanhou a live aqui ao longo, e muitos estão saindo das faculdades de contabilidade aí, onde nem laboratório tem, o cara nunca viu nada, nunca viu um ERP, não sabe, ele cai dentro de uma empresa de contabilidade moderna, como essas que foram colocadas aqui, sendo um bebê precisando de aprender a andar. E isso é muito importante que a gente leve essa transformação digital desde o início. Desde os mais jovens, desde a mais tenra idade, a gente tem que ser esse agente de transformação. Então, eu estou muito feliz de ter participado aqui, de estar convivendo com vocês nesse momento da transformação, de poder levar essa mensagem para o pessoal aí. Vocês falam com a Infoco no www.infocodigital.com.br, no Instagram, @infocodigital, né? Então, agradeço mais uma vez e vamos em frente, que precisar da gente, estamos por aqui. Legal, Geraldo, muito obrigado. Foi ótimo também contar com você aqui hoje. André? Vamos lá, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado mais uma vez pelo convite, em nome da BWA, da Reut. Obrigado, pessoal, aí que assistiu a nossa live hoje. Para encontrar a gente aí, você encontra no site www.bwa.global, tá? Ou no Instagram BWA Global. E no meu Instagram, @André Adolfo, tá? Queria, na realidade, deixar aqui um grande recado, além desse agradecimento. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno e que trouxe muito aprendizado para a gente. Falo do exemplo de home office aí, que muita gente tinha uma barreira forte de implementar.
o digital, que algumas empresas não gostavam, eu sei que era um desafio, e do nada, em 1 semana, 2 semanas, todo mundo se adaptou, tudo funcionou e foi tudo muito bem. Então, acho que o desafio pode estar muito mais na nossa cabeça, e a gente pode estar fechando a porta para várias oportunidades que estão aí à nossa frente. Uma delas pode ser a consolidação, seja por meio de fusão, seja por meio de aquisições, seja por meio de processo de franquia, enfim. Eu acho que a gente precisa primeiro decidir, acabar com esse medo, e aí sim planejar e executar, que com certeza vai dar certo, todo mundo já está apontando o caminho, e quem largar por último, eu acho que vai sofrer mais, tá? Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês, e obrigado mais uma vez, tá? Legal, André, muito obrigado. Com certeza, essa é uma dica muito valiosa, até porque a gente percebe que quando, por exemplo, né, você pega lá aquele supermercado pequenininho, próximo da sua casa, quando chegou o hipermercado, a grande rede ao redor dele, veio com uma oferta muito melhor, com uma infraestrutura muito mais interessante, chamou muito mais atenção, fez muito mais marketing, tinha uma equipe muito mais bem preparada, processos estruturados, uma condição de custos muito melhor do que aquele mercado da esquina, e infelizmente aquele mercado, o que ele é hoje? Nada. Provavelmente ele fechou as portas porque ele não conseguiu sobreviver em meio aos gigantes. E é justamente isso que a gente provoca com uma consolidação de mercado, né? A criação de gigantes que estão caminhando para um modelo de monopólio. Vale lembrar, não é aquele monopólio que o CAD veta, que é danoso para o mercado porque aumenta preços, não é nada disso. É muito pelo contrário, é aquele movimento de inovação máxima, onde existe uma redução de custos abrupta, né, e ao mesmo tempo uma melhoria das entregas e da qualificação de tudo aquilo que nós levamos aos clientes e que, vale lembrar, né, tudo aquilo que fazemos pelos nossos clientes da contabilidade repercute para a sociedade como um todo, porque cada empresa atendida por um escritório de contabilidade gera empregos, gera renda, gera inovação, gera conhecimento, né, faz com que exista uma circulação de renda naquele município e, ao mesmo tempo, para o país também é uma grande contribuição. Então, meu muito obrigado a todos vocês que participaram conosco hoje, aos nossos convidados ilustres aqui, né, pessoas de muito sucesso e muito conhecimento. Quero desejar a vocês cada vez mais que vocês possam ter muito êxito nesse caminhar ao longo dessa jornada complexa e difícil que é a contabilidade no Brasil. Não é para os fracos, não é para qualquer um. A gente sabe o quanto tudo isso é complexo e exige muita dedicação e energia. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos que nos assistem. Anota aí para nos seguir nas redes sociais também, para ligar o sininho das notificações no YouTube, no Reut Underline aí, e estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Um forte abraço.